O Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através do edital Retomada Cultural RJ2, apresentam Rádio Revista Niterói. O projeto integra as ações do Bicentenário da Independência, e uma revista e seus 3 fundadores nos ajudam a pensar um país em formação. Em Paris, um homem observa do seu quarto a sociedade. Pela janela, vê passar nas ruas jovens de extrema elegância. Suas roupas possuem minuciosos detalhes. Veja como são belíssimos e encantadores, mas não parecem estar preocupados com seus afazeres, com alguma contribuição à sociedade. O homem sai da janela e agora se olha no espelho. Chega a uma categórica conclusão. As exterioridades têm inquestionável importância. É preciso não deixar aos medíocres e tolos sequer essa superioridade. Trajarem bem. A minuciosa preocupação com a moda será então uma de suas marcas. Usava óculos fixos de aro de ouro, uma vasta cabeleira postiça sob um chapéu alto de abas um tanto largas. Vestia-se com maior apuro, procurando conservar certa elegância de bom cunho parisiense, como nas gravatas de gosto com alfinetes artísticos, das botinas envernizadas, sem nunca dispensar luvas, que trazia quase todos os dias calçadas. Quem o descreve é o Visconde de Tonné, em suas reminiscências, e ele não para por aí. Gostava de bengalas de valor e delas tinha grande variedade. Professava todo um sistema de ideia acerca da cor da gravata apropriada ao dia e da pedra preciosa que tinha de nela figurar. Estamos, afinal, falando de Francisco de Sales Torres Homem, filho de um padre com uma quitandeira alforriada. Jornalista e político, formou-se na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e cursou Direito em Paris, onde foi adido cultural da legação brasileira na França. Conselheiro de Estado, chegou a ser responsável pelas finanças de um Brasil imperial. Presidente do Banco do Brasil e ministro da Fazenda. Lembre-se, isso tudo em um país escravocrata. Francisco de Sales Torres Homem, uma das pessoas negras brasileiras de maior destaque do século XIX. Torres Homem soube muito bem o que era viver em um país que mantinha o sistema de escravidão. Entre contradições e complexidades, passou por momentos decisivos daquele século. As nuances da sociedade continuam em seu espelho. Dentre os seus rituais de beleza, também estava o pó de arroz. Esse tipo de talco era comumente usado nas maquiagens. A ideia era ter uma pele mais clara. Mas não era somente para as mocinhas alvas realçarem a pele de louça, né? Mas agora, vamos abrir a revista Niterói, da qual ele foi um dos idealizadores. No primeiro volume, Torres Homem contribuiu com um artigo. Assim no texto, considerações econômicas sobre a escravatura. É necessária a ênfase. A seção é de economia. No texto, há clara condenação ao sistema, chamado de chaga, uma ferida aberta da sociedade, uma redução do ser humano. Eis o escravizado. Porção do capital fixo do proprietário, pura manobra, mera força muscular comparável em sua ação aos esforços de um dromedário ou de um boi. Tal foi o trabalhador no renovado sistema de escravidão doméstica, sistema que com admirável facilidade se dilatou além de 3 séculos. Torres Homem coloca na balança 2 formas de se pensar a sociedade. Em uma delas, temos o trabalho aliado ao pensamento, às artes, às ciências, à liberdade, o nobre projeto humano. Na outra forma, seu oposto. Aquela economia que antepõe o trabalho bruto, instintivo e forçado ao livre e inteligente. Ou seja, alimenta uma sociedade bruta, de capacidade restrita,
que marcha para a degradação. Acabar com a escravidão era uma necessidade para o engrandecimento nacional. E ele tinha provas, muitas, inclusive bem antigas. Mostra como o trabalho escravo deteriora o próprio trabalho. Um acaba com o outro. Se os brutos, desonrados em sua má vontade, realizam um trabalho, se eu o fizer, serei tal qual eles? Por que trabalhar na agricultura, nas artes, nas indústrias? Por que qualquer trabalho, se isso é coisa de mão indigna? É justamente, diz ele, o que acontece com os holandeses. Se tornam outros homens em suas colônias por conta do convívio com o trabalho escravo. Muda-se em indolente, entranhando-se de invencível repugnância para a produção material. Delonga-se em outros casos e menciona alguns abolicionistas britânicos. E aqui está uma chave do seu tempo. Veremos. Torres Homem agora olha para o Brasil. Diz ter o país um tráfego de africanos em escala vista. Completa. Mediante um contrabando que renunciamos a qualificar. Isso mesmo, contrabando. Aponta o dedo para as leis. Poucos anos antes, sob pressão dos britânicos e seus interesses comerciais, o Brasil deu uma resposta mais firme sobre o tráfico de escravizados. Aprova a Lei Feijó, de 1831. Importar mão de obra escrava tornou-se crime, prevendo a aplicação de uma multa de R$200 mil por cada pessoa ilegalmente importada. O infrator também tinha que pagar as despesas da reexportação para a África, um gasto de R$30 mil por cada pessoa. Era para doer no bolso, mas não doeu. E você sabe por quê, né? Mão molhada, vista grossa. Inclusive, você usa até hoje a expressão que resume o resultado dessa lei. Ficou para inglês ver. Os negociantes de criaturas humanas, como adjetivou Torres Homem, eram uma grande preocupação. A continuidade da escravidão para eles significaria permanência no atraso. E era a partir da discussão econômica que ele queria provar o seu ponto. Se acabarem com a escravidão, como vamos produzir? Vocês querem acabar com o Brasil? Vocês serão responsáveis pela perda de produtividade da nação, culpados pelo colapso de nosso país. É na contramão desse argumento econômico que Torres Homens está. A estratégia é mostrar como a escravidão produz sobretudo o ócio da sociedade, atrasando o desenvolvimento da indústria. Ora, se há escravizados para produzirem como homens-máquinas, imperfeitíssimas, por que alguém vai se dar ao trabalho de elaborar engenhocas mais práticas? Não tem sido pelo desenvolvimento do poder corporal que as sociedades modernas hão feito maravilhas no campo da indústria, e porém sim pelo desenvolvimento do poder intelectual. Ora, incompatível com a escravatura, é este gênero de desenvolvimento. Quem discordasse das ideias dele estava fadado a ser engolido por uma imperiosa lei, pois a marcha do carro da civilização é inevitável. No fim das contas, e a despeito de todos os obstáculos, o carro tem de passar. E tem de passar porque obedece em seu curso a uma lei infinitamente mais forte que a vontade dos recalcitrantes, a lei do progresso e da civilização. Lembra que eu disse que estávamos pisando em um terreno complexo? Pois bem, vamos aos pontos. Uma sociedade desenvolvida, moderna, é impossível no sistema de escravidão. Ok. O trabalho inferior e bruto não constrói um povo iluminado. Ok. Sim, a escravidão é condenável. A redução do outro é uma chaga. Ok. Mas isso não nega, necessariamente, no texto de Torres Homem, alguns espinhosos temas do século XIX. Para Torres Homem, um dos traços da incapacidade do chamado escravo africano se dava não apenas pela estúpida rotina, como também pela desgraçada conformação do seu crânio.
Havia em tal raça, no máximo, um pálido reflexo de inteligência. Escreveu também que o escravizado aparece como máquina caduca, embrutecida pelo seu próprio estado e pela vida selvática que passou na terra natal. Há até mesmo um desafio nas nações que encerram a escravidão: lidar com o aumento da população dos negros forros. Ora, que grandíssimo dispêndio não é mister fazer para eliminar a raça negra, quando os nascimentos enchem por um lado o que a colonização vaza fora pelo outro. É como adiantamos. O terreno aqui é complexo e contraditório, como não poderia deixar de ser naquele século. Portando por vezes máscaras brancas, Torres Homem trincou o solo da mais cruel das instituições de que o Brasil já se utilizou: a escravidão. Três décadas depois de publicar as considerações da revista Niterói, um já experiente Torres Homem foi eleito senador pelo estado do Rio Grande do Norte. Já estamos em 1871, agora diante de um dos mais atuantes defensores da lei do ventre livre. Naquela época, a mãe passava ao seu filho a condição de mercadoria, mesmo o pai sendo livre. Esta lei era justamente para acabar com isso, libertando o fruto do ventre das escravizadas. Mas ainda faltava muito para a liberdade. A lei mantinha as mães ainda cativas, o que, em certa medida, não garantia a liberdade total de seus rebentos. Os debates sobre a lei foram acalorados. Os fazendeiros se articularam em organizações de nome como Clube da Lavoura, algo como a Bancada do Boi, mas tiveram que parar para ouvir Torres Homem. Há aqui ecos do que ele já dizia lá atrás na Niterói. Foi novamente pela letra da lei que ele incomodou aqueles que defendiam as suas propriedades. Ao ouvir-se os peticionários falarem tão alto em direito de propriedade, fica-se surpreendido que se esqueceram tão depressa de que a máxima parte dos escravizados que lavram suas terras são os descendentes desses que um tráfico desumano introduziu criminosamente neste país com a afronta das leis e dos tratados. Isso mesmo, é a Lei Feijó aqui nas entrelinhas. Veja que é ele novamente lembrando que contrabando é uma contravenção. Esqueceram-se de que no período de 1830 a 1850, mais de 1 milhão de africanos foram assim entregues à lavoura, e que para obter essa quantidade de gado humano era necessário duplicar e triplicar o número de vítimas, alastrando-se de seu sangue e de seus cadáveres a superfície dos mares que nos separam da terra do seu nascimento. Viu? O que ele disse lá na Niterói, repete aqui. Estavam todos fora da lei, burlando os tratados internacionais. Coloquem na ponta do lápis suas dívidas. Qual seria o valor da fatura? Ao apresentar a conta, Torres Homem pressiona a aprovação da lei. E assim ele entra para a história como um dos personagens mais importantes do século XIX. Um marco na vida política brasileira. Olhemos as imagens das equipes ministeriais dos últimos governos, séculos depois. Não raro, estamos vendo equipes apenas formadas por homens brancos, sendo a presença negra exceção. Torres Homem foi essa exceção em praticamente todo o século XIX, século quase inteiramente escravagista nos termos da lei. Não foi pouco. Perdi a saúde também, não encontro mais ilusão nem prazeres neste mundo. E passo quanto tempo mais meditar nos problemas do destino mais do ignorante na vida futura. Mais aumentam as trevas e se condensam em torno dos meus pensamentos.
piora de sua asma, foi para a Europa se tratar. Não viu a Lei Áurea ser assinada, não viveu em um Brasil sem escravizados. Por conta das complicações da doença, morreu poucos anos depois na cidade de Paris, em 1876. Diz que com uma pena na mão, a escrever. As fontes de pesquisa consultadas para o episódio estão disponíveis na descrição. Você pode consultar a revista na Hemeroteca Digital Brasileira, da Biblioteca Nacional. A Rádio Revista Niterói contou com pesquisa, roteiro e locução de Ana Morim, Bruna Freitas, Frederico Cabala e Luan Sabino. Trilha sonora, Frederico Cabala. Edição, Helder Gomes Barbosa. Artes e identidade visual, Vitor Godoy. Esse projeto possui apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, realizado através do edital Retomada Cultural RJ2.